Gente querida do Terror Nádina, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Senhor Romário, como vai o senhor? Feliz de estar aqui. Vou direto ao assunto, porque não sou homem de ficar, como é que eu vou dizer? Não vou dizer enrolando, mas dando detalhes. Bom, aqui eu vou me apresentar como sendo Rafael. E eu, seu Romário, eu cresci escutando histórias a meu respeito, de um tempo que eu não lembro. Essas histórias, elas dão conta que eu nasci no meio de uma família com mais 4 irmãos. Eu era o caçulinha. E todos os meus 4 irmãos nasceram fortes, saudáveis, lindos. E eu fui a famosa rapa de tacho, de repente, de uma forma literal. Diz que eu nasci bem derrubadinho. Tinha uma doença essa que nasceu comigo e até hoje eu carrego. Claro, fui crescendo com ela, me acostumando com ela, me adaptei à minha realidade. E ela me dificultou em determinadas fases da minha vida, mas não foi responsável por qualquer insucesso que eu tive. Muito pelo contrário. Diz que Deus, né, tira os dentes, mas larga a goela. Se comparado aos meus irmãos saudáveis, eu sempre fui mais raçudo, mais forte. Eu me via preparado para encarar tudo e realmente encarei. Só que amor de mãe vê filho de forma diferente. Então, para minha mãe, eu sempre fui o doentinho, o super protegido. Tudo era para mim, tudo era em torno de mim. Para quem acha que isso é lindo, é carinho, olha, eu só agradeço tudo que a minha mãe fez por mim. Mas a gente sabe, né, que a overdose é ruim em qualquer que seja a fase, o momento ou o tratamento que a gente vive ou recebe. Era demais. Era tanto amor, mas tanto amor que me sufocava. Mas diz a lenda, eu falo a lenda, porque, lógico, além de ter esses problemas de saúde, ainda era muito bebê. Eu não me recordo, mas era um domingo, todos em casa reunidos. Eu tive uma daquelas convulsões que eu costumava ter de vez em sempre. Aí meu pai já me pegou, já foram, chamaram um tio meu, um vizinho lá, sei lá, me botaram no carro, porque carro na época era uma raridade. Só que quando chegamos no médico, o doutor não estava em casa. Era um domingo. A minha mãe entrou num desespero tão grande que fez uma promessa a Deus, pedindo que Ele me socorresse e me salvasse. Mas dizem os que assistiram a cena que a devoção, o amor dela, o pedido feito por ela foi tão grande que era um final de tarde de inverno, sabe? Um dia nebuloso, um dia, não um dia feio, mas um dia de inverno mesmo. Mas que no entorno surgiu uma luz incrível. Todos se assustaram com aquela cena e minha mãe chorava e agradecia. Depois ela comentou que ela viu a presença que ela tinha certeza que era de Deus, e Ele sorrindo para ela, falou que iria me proteger sempre. Eu teria sempre ao meu lado o meu anjo da guarda, que esse anjo iria me servir e me preparar. Olha, seu Romário, no outro dia não se falava mais nada. Aquele mal que me deu, aquele mal súbito, que parecia que iria me levar dessa para melhor, simplesmente sumiu. E a minha saúde também melhorou bem, claro, não fiquei assim dentro dos parâmetros normais, mas a minha deficiência, ela regrediu. Bom, vida que segue. E aí aos poucos,
eu vou lembrando. Eu sempre tenho na memória o meu amigo Guto. Guto, seu Romário. Não era meu amigo de infância, não era o menino que brincava comigo. Não, o Guto era um homem jovem. Eu lembro dele assim, todo vestido de branco, uma pele clara, mas um cabelo bem preto. Para mim ele era gigante, porque eu era criança. Mas Guto estava sempre ao meu lado. Guto conversava comigo. Guto cuidava de mim. Guto me ajudava quando as dores da doença me incomodavam. Ele me contava histórias. A gente conversava muito, os meus irmãos em volta. Eles me viam conversando, bom, eu estava conversando sozinho, eles não enxergavam nada. Meu pai ficava horrorizado, a minha mãe também não enxergava, mas dizia: fiquem tranquilos, ele está em boas mãos. Deus me prometeu o anjo da guarda sempre ao seu lado, e o seu anjo está ali. O nome dele é Guto. Bom, a minha mãe sabia porque eu falei para ela. E assim eu cresci, seu Romário. Cresci, não podia praticar esportes, mas estudava muito. Eu tinha uma inteligência acima do normal. E, seu Romário, as pessoas podem acreditar ou não acreditar, mas eu estudava. Mas em determinadas provas, sabe aquela prova assim, que tu precisa de nota para crescer, aquela pergunta crucial que tu sabe a resposta, mas a resposta não vem, que dá aquele branco? Guto chegava do meu lado, botava a mão assim e me dava a resposta. Eu agradecia para ele. Nossa, muitas provas eu passei graças a ele, e principalmente no vestibular. A cadeira que eu estava concorrendo, eu não vou dizer qual a minha profissão, porque às vezes sabe, aquela coisa de associação com a parte física, a profissão, pode ter uma identificação que eu não vejo vantagem. Mas eu fui muito bem no vestibular, eu estudei. Mas Guto me deu boa parte das respostas. Só que eu entrei na faculdade, aí já no meu segundo ano, ou quarto semestre, eu conheci Marilu. Marilu era muito legal. Ela me tratava bem. Eu percebia que ela tinha cuidados comigo, ela me tratava de uma certa forma, mas não é porque eu era, digamos assim, deficiente em alguns aspectos. Não. Eu percebia que Marilu gostava de mim. Mas não gostava do jeito que eu queria. Inclusive ela estava namorando o Dagoberto, um cara forte, bonito. E eu não tinha chance com o Dagoberto. E eu percebia que ela amava aquele homem. Aí um certo dia eu, desacorçoado, num canto, eu estava lá no campus da universidade, sentado, eu vi ao longe Marilu e Dagoberto trocando carícias. Ai, que vontade que eu tinha de estar no lugar dele, que ela sentisse por mim o que sentia por ele. Foi quando Guto disse: você quer o amor dessa mulher? Eu digo: é o que eu mais quero. Então ele é seu. Olha, seu Romário, por essa luz que me alumia, o que eu estou falando é a mais pura verdade. Se quiser acreditar, acreditem. Se não, para mim é um desabafo. Também é uma forma de tentar ajudar algumas pessoas que, quem sabe, um dia estejam na mesma situação que eu. Depois daquele pedido que eu fiz, depois da promessa que Guto me fez, Marilu ficou toda pro meu lado, mas ela estava apaixonada por mim. Ninguém podia entender como é que, sabe, ela bonita do jeito que era, trocar o Dagoberto por mim. Fisicamente não tinha nada a ver. Financeiramente,
cara era mais rico que eu. E o cara era legal, o cara era, sabe? Mas claro, ele era homem. E não aceitou a troca. E eu levo um dia livre, uma hora livre lá no campus. Eu estava conversando com Marilu, tinha muita gente em volta ali. Nós estávamos aguardando a próxima aula. A Dagoberto chegou, mas chegou assim, dizendo que queria conversar com ela. Ela disse que não tinha o que conversar. Não, porque não podia ser que ela tivesse terminado comigo. E vai aquela discussão e eu vendo aquilo. Ele disse, como é que tu, sabe, quer que eu aceite ser trocado por esse vegetal aí? Esse meio homem, cara, eu digo, ó, como é que foi? Eu, sabe, meu orgulho bateu. Ele fez assim, uma coisa mais... Ele era um cara bom, mas no movimento bateu em mim. E no que bateu, só o vento me jogou no chão. Aí, claro, vieram, deixa disso, o que é isso, seu covarde, seu isso, seu aquilo, porque não sei o que, já vinham me socorrer, mas eu sentia a raiva que as outras pessoas estavam dentro da Dagoberto, e a pena de mim era aquilo que me judiava. Eu era o coitadinho. Eu fiquei muito revoltado. Fiquei revoltado olhando para o Dagoberto com uma raiva. Aí depois de caso passado, eu nem fui na aula. Eu disse para Marilu que eu não tinha cabeça, que eu ia para casa. E indo para casa eu estava com o Guto, e o Guto disse, pô, cara, não fica assim. Eu digo, claro que eu tenho que ficar. Poxa, passar minha vida toda me humilhando, aquele infeliz. Eu queria que ele tivesse na minha situação para saber o quanto é duro. E o quanto ele, sabe, foi assim, criminoso comigo. Ele não pode me humilhar dessa forma. Guto simplesmente olhou, essa é a tua vontade? Eu digo, mas claro que é. E fui para casa. Fui para casa, no dia seguinte, Marilu me liga, apavorada. Dagoberto sofreu um acidente de moto. Eu estava mal na UTI, e no acidente, ele afetou a coluna, e os médicos simplesmente lutavam pela vida dele, mas davam chance zero de ele voltar a caminhar. Seu Romário, aquele prognóstico dos médicos se confirmou. Dagoberto perdeu os movimentos da cintura para baixo, estava condenado com 23 anos a passar o resto da sua vida numa cadeira de rodas. Aí se passou um mês comigo acompanhando aqui, as pessoas todas preocupadas, sabe, com a situação dele, torcendo que melhorasse, que não fosse nada daquilo. E eu estava meio assim numa letargia, eu não sabia. Eu não estava feliz com a situação dele, mas no fundo, eu também não estava triste. Eu meio que me desconhecia. Aí eu estava no meu quarto, tinha acabado de conversar com Marilu. Desliguei o telefone. Guto. Onde é que Guto apareceu? Eu estava sempre ali. Mas ele disse, então, está feliz? Eu falei, Guto, não sei se eu estou feliz não, mas não posso dizer que estou triste. Foi quando ele me disse, bom, então agora você está pronto para ser apresentado a seu Deus. Mais uma vez eu estou aqui para o pedido de sempre. Se você acompanha, gosta do canal, se você se sente um Nádina, concorda com a forma que a gente pensa, enfim, se você se identifica, gosta dos nossos relatos, da nossa forma de encarar o sobrenatural e ainda não está inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, porque ao se inscrever, ao curtir, ao comentar, você estará registrando a sua presença aqui, mostrando ao YouTube que o canal é interessante, para que ele possa aumentar as notificações dos nossos vídeos, para que a gente finalmente consiga se livrar de alguns algoritmos, começando a crescer, alcançando as metas, que são 1000
inscritos e 4.000 horas de visualizações por ano para finalmente sermos monetizados. Ajude-nos a continuar. Também clique o sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. Convide amigos, participe de todas as formas. E se achar que a gente merece, envie-nos um Pix, qualquer valor. Qualquer valor, porque já que nós estamos monetizados, dinheiro é importante, todo centavo é bem-vindo. E sempre lembrando de agradecer aqueles que nos enviam os relatos pelo e-mail aqui embaixo. Eles são o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. Quando ele me falou que estava na hora de eu conhecer Deus, cara, eu não acreditei. Eu digo, pô Guto, o que que é? Tu tá zoando de mim? Não, você fez por merecer. Você quer conhecer? Eu digo, claro, quem não quer? Então tudo bem. Hoje à noite, converse na sua casa, diga que você vai na casa de Marilu, que você vai fazer qualquer coisa, que nós temos um local para visitar. Dito e feito, quando chegou a hora, lá estava eu sentado no meu carro, um carro adaptado, mas eu dirigia bem. E fomos. Fomos, Romário. E olha, fomos, quando eu digo é fomos mesmo, que fomos longe. Até que chegamos num bairro periférico, olha que eu moro em São Paulo. Uma rua estranha. Eu digo, nossa, Deus mora aqui. Sabe? Eu tinha uma ideia diferente de céu. Aí quando eu olhei para a Guta assim, ele estava diferente. Eu não tinha mais aquela luz, aquela coisa, aquela roupa branca, sempre engomadinha, limpinha. Não, ele estava diferente. Eu não sabia o que era, mas não era Guto, mas não era Guto. Aí quando nós chegamos na frente de uma casa, muitos carros estacionados, ele simplesmente disse, deixa o carro aqui, onde quiser, entre por aquela porta, você está sendo esperado. Aí eu comecei a sentir medo, mas pô, eu estava com Guto. Aí fui subir umas escadinhas, até com uma mobilidade melhor do que eu costumava ter. Foi só empurrar a porta, eu entrei, era uma sala imensa. Estava cheia de pessoas, todas vestidas de preto. Eu digo, o que é isso? Fizeram tipo um cordão polonês para eu passar, e lá no fundo tinha uma figura. Mas uma figura horrorosa. Era uma figura de mulher com uma capa, mas com uma pele branca, uns olhos avermelhados, uma coisa estranha. E ela me olhava assim, parecia que entrava na minha alma. O restante das pessoas, todas em silêncio, as luzes apagadas. Ao fundo tinham tochas, sem brincadeira, tochas, que iluminavam meia boca o local. Aí ficou quando disse, mas que brincadeira é essa? Aí eu olhei na frente assim, quem é a senhora? Se aproxime, meu filho. Eu fui me arrastando assim, fui chegando, aí perguntei, o que eu estou fazendo aqui? Guto me falou que eu iria conhecer Deus. Foi quando ela disse, e você vai. Ele está feliz com a sua presença aqui. Logo, ele irá aparecer para você. Você está entrando oficialmente na Irmandade. A Irmandade que vive e trabalha pelo nosso Deus. Foi quando eu disse, não, eu não quero nada disso. O meu Deus não vive num lugar desse. O meu Deus não, tem alguma coisa errada. Ela falou, não. Você não lembra, mas quando ainda era bebê,
A sua mãe pediu a ajuda a Deus. Eu falei, sei, ela me contou essa história. Claro que ela me contou. Mas não foi para esse Deus. A mulher riu. Como assim para esse Deus? Deus é Deus. Deus é o Criador, é o bem, o mal, é a força. Deus é a luz, é a escuridão. Deus é o todo. Mas cada um escolhe o Deus que quer servir. E você escolheu o seu. Eu digo, claro que não, nunca fiz nada para merecer esse Deus. Eu queria, sabe, me defender. Mas tinha uma hora que eu percebi que eu não precisava falar, ela lia meus pensamentos. Na verdade eu não estava falando, é tipo uma telepatia. Ela disse, lembra de quando você precisava notas na escola, até mesmo na faculdade, e não sabia as respostas? Lembra da forma que as conseguiu? Você chama aquela atitude de honesta? Lembra que até no egoísmo, para conquistar o amor da mulher que você desejava, quais foram as armas que você escolheu? Ela ia falando, e uma certa verdade ia se materializando. Era aquilo mesmo. Meu Deus, que pessoa pequena que eu tinha me transformado. Aí claro que veio a gota d'água. E lembra do que você desejou ao jovem Dagoberto quando ela falou aquilo? Eu falei, meu Deus. Ela, pois é o seu Deus. Você o escolheu. E ele está feliz por sua escolha. Seu Romário, um vento se fez. Um vento. O vento acabou, sabe, apagou algumas tochas. A temperatura caiu. Nisso, entraram 2 homens atrás de mim, eram 2 gutos. Um, todo de branco, aquele cabelo negro, aquele menino bonito, aquela figura angelical que eu acostumei. O outro uma coisa cinza, uma coisa macabra, uma coisa estranha. E esse outro chegou do meu lado e fez assim com a mão. Eu olhei para trás e disse, Guto, você vai me abandonar? Ele falou, não. Você que me abandonou. Eu não posso fazer nada. Você escolheu o seu Deus, o seu mestre. E eu só posso lastimar. Nisso, não é que tremia a construção, mas parecia que balançava, era uma coisa estranha assim. Aquelas pessoas que estavam ali começaram a proferir palavras que eu não entendi, era uma coisa enrolada. Sabe aquela coisa assim? E aquela mulher na minha frente, ela abaixou a cabeça dentro do capuz. E ela foi encolhendo. Foi encolhendo de uma forma que parecia que aquele corpo estava se dissolvendo na minha frente. De repente, senhor Romário, surgiu uma fumaça e foi se formando um ser com uma força
tão poderosa, algo tão gigantesco, que não dá para descrever. Eu olhei para ele assim, e ele me disse: seja bem-vindo, meu filho. Foi quando eu, sabe, não sei explicar. Veio uma força de dentro de mim, que eu enxerguei a figura da minha mãe, uma coisa. Aí eu falei: perdão, minha mãe. Eu reconheço todo o amor que a senhora me ofereceu, mas eu abro mão dele. E ao Senhor Deus, com todo respeito, eu imploro que todas as vantagens que eu tive em provas, eu as perca. Que eu seja expulso da universidade. Que Marilu nunca mais olhe para mim. Que ela tenha nojo de mim. Que eu seja o último dos seres humanos. Mas eu prefiro passar o resto da minha vida sendo pisoteado, pagando pelas minhas escolhas ruins, do que servir ao Senhor. Aí eu ouvi uma risada, mas aquela risada veio do Guto Fake, você sabe? Não adianta se arrepender agora, o que está feito está feito. A escolha já foi concretizada. Eu disse: eu não estou arrependido de nada. Tudo que eu fiz eu assumi. Eu errei. Eu sou culpado. E agora eu quero pagar. E a forma de eu pagar é perder tudo que eu conquistei usando de meios ilícitos. O Senhor Deus, o Senhor tem todo o direito de me destruir de todas as formas. Transforme a minha vida no maior dos infernos, que as doenças que eu tenho agora sejam apenas uma amostra do que eu vou sofrer. Eu aceito todo tipo de castigo, menos servir ao Senhor. Senhor Romário, não me pergunte de onde veio aquela força. Não era eu. Eu esqueci que eu era aquela coisica física, que eu era o doente. Eu simplesmente me assumi o que eu era realmente. E preferia ser muito menos, mas não iria servir aquele Deus. Aquele não era o meu Deus. E quando eu fui falar isso, aquelas pessoas em minha volta assim, começaram a fechar o corredor. Eu percebi a ira daquele ser na minha frente. O tal do Guto Fake veio, pegou no meu braço, mas com uma força que parecia que ia quebrar. Foi quando o Guto, o meu amigo de infância, simplesmente chegou perto de mim, olhou para aquele outro ser e disse: deixe-o. Ele fez a sua escolha. O tal anjo negro, sei lá que eu vou chamar aquilo, largou meu braço, se fez um silêncio. Aquela criatura estava na minha frente assim, estava congelada, mas eu sentia que eu não sairia dali. Tinha muito ódio. E eu olhava para o meu amigo Guto e imaginava que ele não poderia me proteger em nada, mas eu não queria a proteção, eu queria pagar pelo que eu fiz.
foi quando as luzes acenderam. As luzes acenderam, era uma sala imensa, mas uma luz forte. E aquele ser que estava na minha frente simplesmente deu um grunhido, uma coisa. E, sabe, mal eu pisquei, estava uma mulher deitada, com aquela capa. Ela olhou para mim assim: seu herege, você não merece estar aqui. Nisso, aqueles outros presentes começaram a se retirar. E nessa eu fiquei procurando onde é que estavam os gutos. Eles simplesmente sumiram. Mas aquela mulher levantou, olhou para mim e veio para cima assim para me detonar. E quando eu vi ela botar as mãos em mim, eu acordei horas depois dentro do meu carro. Aquela casa que eu estava simplesmente desapareceu. É uma casa grande, tipo, sabe, castelo colonial, uma coisa linda, mas desapareceu, era um terreno baldio. Eu estava estacionado diante daquele terreno, ouvindo uma batida no vidro que eu abri assim, aí vi luzes, vi um carro de polícia. Eu abaixei o vidro, o policial falou: tudo bem, cidadão? Eu disse: tá. O que o senhor está fazendo aqui, num local como esse parado? Aí me veio: ô, seu guarda, eu estava em trânsito, aí eu me perdi, e eu tenho problemas de saúde, eu acho que eu acabei desmaiando, eu não sei dizer. Aí quando ele botou a lanterna mesmo em mim, que ele viu, aí ele abriu a porta para me ajudar. O cara foi muito gente boa, chamou o colega dele. O colega dele viu todo o meu carro paramentado lá para deficiência, entrou. Aí nós seguimos para o hospital. Aí eu fui atendido. Foi um atendimento que eu estava bem derrubado mesmo, eu estava numa situação terrível, considerando já a minha fragilidade física, mas tudo aquilo que eu tinha passado, sei lá o que eu tinha passado, se eu tinha levado uma surra, não sei. Eu sei que eu tinha marcas pelo corpo. Aí ligaram para minha família veio, aquela história, você não pode sair sozinho, porque não sei o quê, Bom, ficou dito pelo não dito. Logo eu fui transferido para um outro hospital que eu costumava frequentar, depois fui para casa. Aí pensei em, vou continuar a minha vida. Foi quando Marilu veio me visitar. Nossa, para mim foi. Mas ela estava diferente, ela perguntou como é que eu estava, eu disse: não, eu estou bem, e você? Não sei, aquela coisa toda. Ela simplesmente disse: olha, eu venho aqui porque eu não quero, ser desonesta contigo. Mas depois do que aconteceu com o Dagoberto, eu descobri o quanto eu amo aquele homem. E eu não sei se ele vai voltar a caminhar, se ele vai voltar a ter uma vida normal, mas eu quero ficar do lado dele. Aquilo doeu, mas foi uma dor diferente. Eu dei um sorriso para ela. Obrigado por ser honesta comigo. Pode ter certeza que eu não mereço uma mulher tão honesta como tu. Aí ela tentou ponderar, eu digo: não, deixa eu terminar. Segue tua vida e vai em paz. E tenha certeza
que logo, logo Dagoberto estará do jeito que sempre foi e vocês poderão viver felizes. Ela saiu. Senhor Romário, eu não vou dizer que eu estava radiante. Ela foi o grande amor da minha vida. Foi a grande esperança que eu tive de um dia constituir família, ter filhos. Eu fui muito feliz do lado dela. Aí continuei meu tratamento. Quando me recuperei, fui para a faculdade e fui notificado que havia um processo contra mim, que descobriram uma fraude no meu vestibular e que, se fosse comprovado, eu teria que me retirar da universidade, que estava tendo uma investigação gigantesca, tinha mais pessoas envolvidas. Aí eles disseram para mim que se eu tivesse algum envolvimento, que eu falasse, que eu ficaria fora das investigações policiais e administrativas, eu poderia seguir a minha vida sem nenhum ônus, mas que eu teria que simplesmente cancelar a minha matrícula, cancelar o meu curso. Aí, claro, de cara eu disse, não, eu participei, onde eu assino, eu não tenho como negar. Aí, senhor Romário, sem faculdade, sem Marilu, veio outro golpe. Eu perdi minha mãe. Ela cuidava de mim. E eu não tinha mais quem cuidasse. A casa onde eu morava com ela era gigantesca, porque ela havia separado do meu pai, meus irmãos seguiram na vida e ficamos nós dois lá. Aí fizemos um acordo familiar. Eu fiquei com um apartamento pequeno, cheio de adaptações, no centro de São Paulo. Ficou combinado que eu receberia durante anos o que recebi. Nossa família sempre foi honesta, que ao dissolver as propriedades da minha mãe, o meu pai abriu mão de tudo para os filhos. Então eu recebi periodicamente uma pensão, que não adiantava eu estar querendo crescer patrimônio, não, o que eu queria eu tinha ali, era o meu apartamentinho e um dinheiro para sobreviver. Consegui trabalho, tenho um salário razoável e vivo com a dona da noite, uma cadela golden maravilhosa, que é a minha grande amiga, é a minha grande companheira. E vou dizer, passados 11 anos de todos esses fatos que eu comentei com o senhor, a única coisa que eu peço para Deus, mas o meu Deus, quando eu rezo, é que não me tire a dama da noite. Porque depois de tudo que eu perdi, ou depois de tudo que eu nunca tive e achava que tinha, depois de não ter mais tido notícia de Guto, depois da perda da minha mãe, depois de ter separado de Marilu, só a dama da noite para me dar o carinho que eu preciso. E com relação a Marilu, Dagoberto se recuperou, voltou a andar num milagre que os médicos não conseguem explicar, eu consigo. Eles casaram, tem um casalzinho de filhos, eu sei que são muito felizes, morando no interior do Paraná. E eu vou vivendo a minha vida. Inclusive, especialistas dizem que pessoas que têm a minha síndrome, o meu problema de saúde, não costumam durar muito.
Então, nesse não durar muito, eu já estou fazendo hora extra. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde, eu não estarei mais aqui, entre os seres vivos. Tenho uma vida solitária, uma vida repleta de dores, uma vida de agonia. Não vou dizer que estou feliz, mas estou em paz. E é essa paz que eu quero levar o dia que chegar a minha hora. E quando chegar a minha hora, eu vou em direção a Deus. Mas o meu Deus, aquele Deus que eu sempre quis estar ao lado, mas que por fraquezas humanas, em algumas atitudes, eu quase perdi esse direito.